A paz do Senhor Jesus para todos, amigos e irmãos em Cristo. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Graças a Deus, mais uma madrugada na presença do Senhor, nosso Deus, neste propósito de oração, de jejum, de leitura da palavra de Deus, né? Hoje nós vamos ler o Salmo 119 e o versículo 49, né? O título diz assim: a tua promessa tem sido a minha esperança, né? A promessa de Deus, a promessa do Senhor Jesus, né? Ele disse: eu vou para o Pai, mas vos voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Então essa é a esperança de todo cristão que serve a Cristo, que crê na salvação eterna, né? Que o Senhor Jesus vai voltar para buscar o seu povo, a sua igreja, buscar os salvos em Cristo, né? Aqueles que creem, aqueles que perseveram, aqueles que se esforçam para agradar a Deus. E o salmista ele diz assim, o versículo 49: lembra da promessa que fizeste a mim, este teu servo, a promessa que tem sido a minha esperança. No sofrimento eu fui consolado, porque a tua promessa me deu vida. Os orgulhosos estão sempre zombando de mim, mas eu não tenho me afastado da tua lei. Eu lembro dos teus julgamentos do passado e eles me confortam, ó Senhor. Fico muito revoltado quando vejo os maus quebrando a tua lei, e na minha curta vida aqui na terra faço canções sobre os teus mandamentos. De noite eu penso em ti, ó Senhor Deus, e medito na tua lei. O meu dever nesta vida é este: obedecer aos teus mandamentos, né? O salmista, ele se expressa diante do Senhor que o nosso dever nesta vida, aqui nesta terra, é guardar os mandamentos do Senhor, é guardar a palavra de Deus, o ensinamento, o que a palavra de Deus nos ensina, os mandamentos do Senhor, através da leitura da Bíblia Sagrada, da leitura da palavra de Deus. Ele diz: de noite eu penso em ti, ó Senhor Deus, e medito na tua lei, na palavra do Senhor, nos mandamentos do Senhor. E ele confiava nas promessas de Deus, né? Quando a palavra do Senhor nos ensina que aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Capítulo 24 do livro de São Mateus, Jesus descreve, os discípulos perguntam ao Senhor: Senhor, que sinal haverá da vinda do homem? Que sinal acontecerá? Que sinais acontecerá? E o Senhor Jesus disse, ele disse que haveriam guerras, né? Nação contra nações, terremotos em vários lugares, né? Perseguições contra o povo de Deus. Ele ensinou isso aos seus discípulos. Coisas que nós estamos vendo acontecer na nossa geração, o cumprimento da palavra de Deus. O amor de muitos esfriariam, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam, né? E nós temos visto isso acontecer. Rumores de guerra, pestes, terremotos, doenças, né, que nós temos visto. É tanto nome de doença que
Às vezes a gente não sabe nem pronunciar direito. Tantas doenças, né, meu Deus do céu. Tem misericórdia de nós. Tudo isso o Senhor Jesus disse que isso era o princípio das dores, né? Era um dos sinais da sua volta. Mas quando o evangelho do reino fosse pregado em testemunho a todas as nações, povos e línguas, então viria o fim, né? O evangelho do Senhor Jesus ser pregado, a palavra de Deus ser levada a toda criatura na face da terra, para que naquele grande dia do grande juízo final, onde todos, grandes e pequenos, vão chegar diante de Deus, não tenha desculpa que não foram evangelizados, que não tenham a desculpa que Deus não deu a eles a oportunidade da salvação eterna, mas simplesmente eles rejeitaram a palavra de Deus, eles rejeitaram o ensinamento, as leis de Deus, eles rejeitaram os mandamentos do Senhor. Por isso que nós devemos meditar na palavra de Deus, colocar em prática no dia a dia da nossa vida os mandamentos do Senhor, porque nós não sabemos, meu amigo, meu irmão, nem o dia nem a hora que Jesus vai voltar, nem o dia nem a hora que Ele vai nos chamar para a eternidade, porque nós temos que estar preparados para este dia. E como é que nós se preparamos, meu amigo, meu irmão? É lendo a palavra de Deus, é amando, é perdoando para ser perdoado, é adorando ao Senhor, é buscando a sua misericórdia, o seu perdão e a sua graça, colocando em prática os mandamentos do Senhor, como disse aqui o salmista, o versículo 56. O meu dever nesta vida é este: obedecer aos teus mandamentos. Olha só que coisa maravilhosa, né? Obedecer a palavra de Deus, aos mandamentos de Deus. No capítulo 1 ele diz assim, ó, do livro de Salmo, vou ler aqui alguns versículos que diz assim a palavra do Senhor. O versículo 5. No dia do juízo eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém o fim dos maus são a desgraça e a morte. O versículo 3. Essas pessoas são como árvores que crescem à beira de um riacho. Elas dão frutos no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo que essas pessoas fazem dá certo. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam de dia e de noite, né? O prazer nas coisas de Deus, o prazer em ler a palavra de Deus, em meditar na lei do Senhor de dia e de noite, né? De obedecer a Deus, de se esforçar para ir à casa do Senhor, para adorar o Senhor, para cultuar a Deus, né? Para ter uma vida na presença de Deus. Essas pessoas, ela é como uma árvore plantada junto ao ribeirão de águas, que no seu tempo certo ela dá seus frutos, cujas folhas não secam nem caem. Assim é a vida de um ser humano, de uma criatura, de um servo, de um filho de Deus, que se esforça para meditar nas leis do Senhor, para guardar a palavra de Deus no seu coração, na sua mente e botar em prática na sua vida. Josué, falando no seu livro, capítulo 1, ele diz assim, ó, capítulo 1 do livro de Josué: seja forte e muito corajoso, tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dele
dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei, e todo esse livro, estude este livro dia e noite, e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe ocorrerá bem e você terá sucesso. Lembre da minha ordem, seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, Senhor, sou o seu Deus. Estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Bendito seja o nome do Senhor. Então, quando nós passamos a obedecer a Deus, a palavra de Deus, aos mandamentos do Senhor, Deus nos fará bem-sucedido em tudo que nós fizermos. Como diz Deuteronômio 28, que onde colocar a planta do teu pé eu abençoarei, onde colocar as tuas mãos eu abençoarei. Mas Deus, Ele quer de nós o quê? A obediência à sua palavra, aos seus mandamentos. A obediência, o temor ao Senhor. Meditar na lei do Senhor. Dia e noite o Senhor falou aqui para Josué, que se ele assim fizesse, ele seria bem-sucedido em tudo que fizesse. É isso, meu amigo, meu irmão, que Deus quer de mim e de você. É a obediência a Ele, a palavra dEle. Aqui você medite na palavra do Senhor, que você tire o tempo da sua vida para orar a Deus, para meditar na palavra de Deus, para viver a palavra de Deus na sua vida, na sua família. E tudo que você fizer, Deus fará você bem-sucedido. Ainda que aparentemente venham as lutas, os problemas dessa vida, Deus te dará vitória. Deus estará com você. Deus te dará forças. Deus nos dará forças para coragem para enfrentar as dificuldades e vencer elas no nome de Jesus, como ele falou aqui para Josué. Esforça-te e tem bom ânimo. Não esqueça, Josué, esforça-te e tem bom ânimo. Então há coisas na nossa vida que é eu e você que tem que se esforçar, e Deus vai abençoar. Abençoar a nossa saúde, abençoar a nossa família, abençoar o trabalho das nossas mãos, abençoar a nossa salvação eterna, que é algo muito mais valioso do que qualquer coisa nessa vida, é a salvação eterna com Cristo. Mas nós temos que se esforçar, meu amigo, meu irmão, para praticar a palavra de Deus. Como disse o Senhor Jesus, o céu, ele é tomado por esforço. Às vezes nós se esforçamos para tanta coisa nesse mundo passageiro e se esquecemos do principal, de meditar na palavra de Deus, de botar em prática da nossa vida, de se esforçar para fazer o bem, para agradar ao Senhor, guardar a palavra de Deus no nosso coração, para que nós possamos ser bem-sucedidos em tudo que nós fizermos. E ele, para nós concluirmos a palavra, o versículo 56, ele diz assim, do capítulo 119: o meu dever nesta vida é este, obedecer aos teus mandamentos. De noite eu penso em ti, ó Senhor Deus, e medito na tua lei. E medito aonde? Na lei de Deus, na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Será que você tem pego a sua Bíblia? Você tem lido, você tem orado para Deus te dar entendimento, discernimento? Você tem pedido a Deus para guiar você na vereda da justiça e do temor a Deus? Porque essa é a vontade do Senhor.
E é um dever nosso, neste mundo, nesta vida, guardar a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, as leis do Senhor no nosso coração. Por isso que nós estamos vendo tanta destruição, tanta maldade. Muitos estão perecendo por falta de conhecimento. Jesus falou isso. O meu povo perece por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento não é só das coisas desse mundo, não. Principalmente da palavra de Deus, do ensinamento que o Senhor Jesus deixou para nós, né? Quando ele subiu ao Monte das Oliveiras, e ele sentado falou as bem-aventuranças, né? Bem-aventurado o limpo de coração, porque ele verá Deus. Bem-aventurado quando vos caluniarem, perseguirem, disserem todo mal contra vós por causa do meu nome, por causa da minha palavra. Bem-aventurado serás mais do que feliz, né? Então é muito importante, meu amigo, meu irmão, você tirar um momento da sua vida para adorar a Deus, para ler a palavra de Deus. Se você ler a palavra de Deus, se você meditar na palavra do Senhor, na lei do Senhor, nos mandamentos do Senhor, você será uma pessoa bem-sucedida, porque é assim que a palavra de Deus está nos ensinando, né? Que nós seremos bem-sucedidos em tudo que nós fizermos, porque conosco estará o conhecimento das coisas de Deus. Então que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que o Senhor abra seu entendimento espiritual para que a luz do Evangelho de Cristo resplandeça no seu coração e você passe a meditar na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, você passe a guardar a palavra de Deus no seu coração, para que Deus venha te abençoar, iluminar os seus caminhos, né? Como ensina aqui no Salmo 19, a tua palavra é luz para os meus caminhos, né? É ela que ilumina o caminho que nós devemos seguir. O caminho é Jesus Cristo, o único Salvador, libertador, abençoador, o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, né? Que se humanizou, passou por tudo neste mundo, né? Todo sofrimento por nós pecadores, para nos dar, né, o direito da salvação eterna, da vida eterna, da salvação eterna. Então, que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, que nós possamos pensar, como diz aqui, ó, de noite eu penso em ti, ó Senhor Deus, e medito na tua lei. É o que nós estamos fazendo neste momento, meditando na lei de Deus, na palavra de Deus, pensando em Deus, orando a Deus, clamando a Deus, suplicando ao Senhor a sua misericórdia, o seu amor, o seu perdão, pedindo ao Senhor que venha abençoar a nossa vida, a nossa família, abençoar a sua vida, a sua família, que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, possa nos fortalecer, nos dar coragem, fé, ânimo e força, como o Senhor Jesus disse na sua palavra, que Ele veio para nos dar vida e vida com abundância, né? Salvação, libertação, prosperidade, vida e vida com abundância. Pai querido, amado e santo, Deus maravilhoso, Deus poderoso, Deus grande e tremendo, Pai, em nome de Jesus, nesta noite pensamos em Ti. Pai, nessa noite meditamos na Tua lei, na Tua palavra, Senhor. Pai, nos ensina, Pai, a compreender qual é a Tua boa e agradável vontade do Senhor para a minha vida, a vida dos meus familiares, a vida dos Teus filhos e familiares, Senhor. Abre o entendimento de cada um deles, ó Pai, para que resplandeça a luz do Evangelho de Cristo no seu coração, na sua mente, na sua alma, Senhor. Que o conhecimento das leis do Senhor, dos mandamentos do Senhor, através da Tua palavra, venha a ser revelada, meu Deus,
meu Pai querido, a essa criatura, este teu filho, ó Deus. Pai, eu entrego em tuas mãos nessa madrugada a minha vida, a minha família, a família da tua filha, a tua filha, Pai, nossos parentes, amigos, familiares. Oramos por cada um deles, Pai. Pedimos a tua proteção, teu livramento de todo mal, Senhor. Livra-nos da bala perdida, dos acidentes. Livra, meu Deus, dos inimigos espirituais e carnais. Livra dos acidentes, meu Deus. Livra, meu Deus, do homem mau, sanguinário e violento, aquele que apressa seus passos para derramar o sangue inocente. Livra-nos, Senhor, guarda-nos, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, guarda e livra, meu Pai, dos vícios das drogas, dos vícios, meu Pai, do álcool, meu Deus, dos vícios, meu Pai, do jogo, meu Pai, que tem levado tantas pessoas à autodestruição, ao fundo do poço, à depressão, à insônia, assim do pânico, ao medo, meu Deus. Pai, tenha misericórdia, liberta, Senhor, aquela criatura. Oramos pelos enfermos, Senhor, aqueles que se encontram enfermos, pela tua filha, pela saúde dela, Pai. Oramos, meu Deus, por aquela criança, pela saúde daquela criança, Senhor. Meu Deus, dá saúde a ela, salva os pais, liberta, Pai. Liberta o oprimido, meu Pai, pelos demônios, no crime, no tráfico. Meu Deus, liberta aqueles que se encontram, meu Pai, encarcerados injustamente, foram caluniados, defamados. Meu Deus, a testemunha falsa, repreende ela, a língua mentirosa, Pai, caluniadora, defamadora, repreende ela em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Repreenda todo o mal, todo o principado e potestade que tem se levantado, meu Deus, contra a nossa vida, contra a nossa família. Que o Senhor bote por terra, Senhor, todo o mal. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, ali, meu Deus, pela empresa onde trabalhamos, oramos por cada um, funcionários, líderes, Deus, diretores, famílias, parentes, amigos, clientes, abençoe cada um, meu Deus. Prospere, dando paz, saúde, salvação, meu Deus, libertação de todo mal. Pai, oramos pelo Brasil, pela nação, como diz a tua palavra, bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Oramos, meu Pai, para que o Senhor salve o Brasil dos maus, dos líderes maus e perversos, dos enganadores, Pai, como diz a tua palavra, maldito seja o enganador. Então, meu Deus, tira a máscara deles, Pai, dos maus e dos perversos que enganam o povo, meu Deus. Pai, faça justiça. Oramos pela tua igreja, pelo teu povo, aqueles que levam a preciosa semente, a tua palavra, Pai. Dê saúde, abençoe, guarde, livre de todo mal, Senhor. Oramos pelo Israel, a nação eleita pelo Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de Israel, meu Deus. Tenha misericórdia dos cristãos na África. Deus, tenha misericórdia da tua igreja, do teu povo. Pai, tenha compaixão, em nome de Jesus, nos guarda, nos livra de todo mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Entregamos, Pai, a nossa vida, a nossa família em tuas mãos, nossos amigos e familiares. Abençoe cada um, Pai, salvando, libertando, livrando, abrindo o entendimento deles, Espírito Santo, para que resplandeça a luz do teu evangelho no coração, na mente deles, meu Deus. Pai querido, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, Senhor, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, Senhor, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. E você, meu amigo, meu irmão, diz assim seja. Diga graças a Deus. E assim vai ser, no nome de Jesus, na sua vida, na sua família. A salvação do Senhor na nossa casa, na nossa família, em nome de Jesus. Como disse o apóstolo Paulo escrevendo, o apóstolo São Lucas, no livro de Atos dos Apóstolos, ele diz
crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa, né? Tu e a tua família. Então é nessa fé que nós cremos que o Senhor Jesus, o Espírito Santo do Senhor, é quem vai salvar a nossa vida, nossa família, a sua vida, meu amigo, meu irmão, e a sua família, em nome de Jesus. Mas é necessário você meditar na lei do Senhor dia e noite. É necessário você guardar os mandamentos do Senhor no seu coração, na sua vida. Eu guardar os mandamentos do Senhor no nosso coração, para que nós possamos ser bem-sucedidos por onde quer que nós for. A presença de Deus esteja conosco. Que Deus te abençoe e te guarde, te dê uma madrugada abençoada, um sono reparador, em nome de Jesus. Você que é o nosso amigo aqui no Facebook, se inscreva no nosso canal no YouTube, né? @PR João Maria. Você vai dar o gostei, compartilhar a oração, a leitura da palavra de Deus, né? Você vai compartilhar para a sua família, para os seus amigos, né? Porque é muito importante esse momento que nós tiramos para orar ao Senhor, para clamar ao Senhor, né? Porque sem Ele nada nós podemos fazer. O mundo está aí, meu irmão, em guerra. As nações estão aí em guerras. Mas nós que cremos na palavra de Deus, pela fé no Senhor Jesus, temos que estar em paz com nós mesmos, né? Temos que estar em paz com nós mesmos em meio às guerras, né? Então que Deus continue abençoando a nossa vida, a sua vida, em nome de Jesus. Fica com Deus e até amanhã, se o Senhor nos permitir, este propósito de oração, de jejum, de leitura da palavra de Deus, né? Todas as madrugadas a partir de meia-noite, quando assim Deus nos permitindo, porque a nossa vida deve estar nas mãos do Senhor, né? Então nós estaremos aqui trazendo uma palavra, trazendo a oração, né, ao Senhor, para que o Senhor possa fortalecer a sua fé nele, fortalecer a minha fé no Senhor. Porque como é que nós vamos se fortalecer em Deus? É dessa forma, é orando, é jejuando, é guardando os mandamentos do Senhor, é lendo a palavra do Senhor, é evangelizando, é se envolvendo, meu amigo, é ocupando a sua mente com as coisas de Deus. Como o salmista disse aqui, ó, de noite eu penso em ti. Ele enchia a mente dele, o coração dele de Deus, das coisas de Deus, dos mandamentos de Deus. E se assim eu e você fizer, Satanás não vai ter lugar, doença não vai ter lugar, miséria, depressão, ansiedade não vai ter lugar, porque nós vamos estar preenchidos com a presença de Deus, com a palavra de Deus no nosso coração e na nossa mente. E assim nós vamos vencer dia após dia, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Fica com Deus.